No primeiro capítulo do livro dos Juízes, a gente já vê que a narrativa já começa de maneira simbólica, não começa de maneira cronológica. Começa-se aí com a liderança das conquistas de Judá, por alguns detalhes que eu e você vamos ver aqui na medida que a gente for lendo. Diz assim Juízes, vamos ler hoje do versículo 1 até o 10. Começa assim o livro. Depois da morte de Josué, quer dizer, eles vão narrar ainda que Josué vai morrer mais à frente. Mas eles começam de maneira simbólica, pensando no valor das lideranças espirituais. Eles começam a falar de algo que aconteceu antes deles narrarem a morte de Josué. Então, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Essa consulta ao Senhor, frequentemente mencionada nas escrituras aí no Antigo Testamento, a gente vai encontrar alguma coisa sobre ela em Êxodo 28, versículo 15, e versículos à frente, que vai falar sobre o Urim e o Tumim, que era uma das coisas que compunham o peitoral do sacerdote. Tinha um bolso onde tinha pedras preciosas, digamos assim, que eles lançavam sortes. Deus tinha designado que os sacerdotes, o sumo sacerdote, que fariam esse lançamento de sortes, que eram feitos em nome do Senhor. Então tinha aí uma prática de lançar as sortes, mas eram sortes lançadas na presença do Senhor. E aí consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Então já começa a narrativa mostrando que Deus estava por trás daqueles procedimentos aparentemente humanos, né, de conquistar um lugar, de querer um lugar para si, mas naquele caso era Deus quem tinha designado. E eles reconheciam isso quando eles consultavam o Senhor. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Aí já começam cenas que não são apetecíveis à nossa moral cultural cristã humanística. Eles pegam a liderança cananeia e cortam-lhes os dedos das mãos e dos pés. E se a gente lê até aqui, gente, isso foi Deus? Não. Isso aí já é coisas humanas misturadas com permissão divina, em diálogo com aquela cultura. Porque olha só como que o Adoni-Bezeque, o rei daqueles cananeus, precisava compreender isso. Versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na ao fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e nas planícies. Em relação a essa macabrosidade dos porquês de Deus ter permitido, eu vou, como sempre, deixar aí na playlist uma sugestão, né, do vídeo onde eu falo sobre os porquês dessa conquista, se Deus era a favor dessa violência toda. Agora, o que a gente precisa compreender aqui é que o Adoni-Bezeque, ele precisava dessa mensagem, porque ele chega e diz: olha, do mesmo jeito que eu fiz com 70 reis, Deus fez comigo. E assim eu paguei diante de Deus o que eu vinha fazendo com essa morte. Quer dizer, a gente fica assustado com a cena que os israelitas fizeram com esse Adoni-Bezeque, rei cananeu, mas ele já vinha fazendo isso com pelo menos 70 outras pessoas. E aí é aquilo que eu falo para vocês em outros vídeos, né? A gente fica com dó dessa imagem macabra,
Mas aqueles povos só entendiam a mensagem assim: olha, o Deus verdadeiro é aquele que me punir conforme o mal que eu fiz aos outros. Então, é a graça do Senhor vindo com essa linguagem feia, esdrúxula, mas era assim que aquelas pessoas conseguiam entender, por um fator que você já sabe, mas eu vou te relembrar. Deus não fez robôs. Deus fez seres humanos. Deus tem prazer que os seres humanos eles se construam, e Deus respeita, digamos assim, as nossas percepções, os nossos níveis perceptivos. Nós é que fazemos coisas horríveis, a gente idolatriza a percepção, né? A gente idolatriza a percepção destes homens, a gente as usa como desculpa para fazer coisas piores. Mas aqui não, em Deus, compreendendo essa cosmovisão, essa percepção destes povos e usando essa linguagem para Israel conquistar o que era deles, Deus espera, na verdade, que eu e você, que recebemos mais do que memória histórica, mais do que livros, mais do que escritura, que recebemos o seu Espírito, que a gente evolua, porque afinal de contas o fruto do Espírito não é isso aqui, arrancar mãos e pés de reis, embora em situações específicas na atualidade isso possa acontecer, né? Não vou entrar nesse detalhe que não é o caso aqui agora, mas no geral o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de amor, de paz, de alegria, de bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aquelas características do amor de Deus em nós, né? Então, a gente não pode usar isso como desculpa, mas também a gente não pode usar isso como desculpa para nos afastarmos de Deus. Ah, tem isso na Bíblia, eu não quero saber. Então, veja aí o vídeo que eu vou indicar dentro da sua respectiva playlist. Uma coisa que é curiosa na passagem é que nós vimos aí que Judá, vocês estão vendo aqui a tribo de Judá, ela vai pedir ajuda ao Simeão, né, que estava aqui no meio deles, para conquistar. E uma outra coisa curiosa que se você for observar aqui, ó, Jerusalém, ela estava na verdade nos territórios de Benjamim. Ela não se situava nos territórios de Judá. Mas quem é que conquista Jerusalém? São os judaítas, que viriam no futuro a serem as tribos dos reis de Israel. E é claro que o texto está dizendo que eles conquistaram Jerusalém, mas quem conquistou Jerusalém mesmo foi Davi mais à frente, né? Mas é importante você entender que, enquanto ele está aqui narrando situações de intervenção divina e de conquistas territoriais debaixo da permissão de Deus, eles também vão delineando como que o futuro já era presságio ali, porque é Judá quem conquista Jerusalém, e lá na frente é Davi, da tribo de Judá, o rei de Israel, quem vai conquistá-la de fato, embora ela pertencesse aos territórios de Benjamim, e a gente vai vendo com o tempo que Benjamim vai sendo absorvida por Judá, assim também como a tribo de Simeão, de quem eles pediram ajuda, né? Então, a título de introdução, a gente fica com isso. Há absurdos na nossa vida, e cada um sabe qual é o absurdo com o qual tem de lidar, que são absurdos para quem está de fora. Para quem está de fora é absurdo essa história de que Deus escolheu um povo. Para quem está de fora é absurdo de que esse povo, ao se apostar da terra prometida, recorreu a meios beligerantes, macabros como isso, de cortar as mãos dos reis. Para quem está de fora, muita coisa é absurda. E Deus, ele apenas enxerga a nossa humanidade, vê o que a gente está fazendo com isso, e ele espera que, em não havendo jeito de você deixar de ser humano no sentido macabro, que ainda assim você o consulte, que é uma situação de guerra. Na guerra adianta você fazer pareceres morais ou moralistas, se vai deixar matar, se vai deixar viver, se vai se deixar matar, né? O que importa ali é obter vitória. E nessas horas onde você tem aí duas situações humanas, que um está querendo aniquilar o outro, aquele que temer ao Senhor o consultará e terá dele a sua resposta. E isso aconteceu até mesmo com os povos cananeus, que de repente intuía que tinha um Deus eterno em atuação, e muitos foram salvos, embora o texto bíblico não expresse isso, porque o objetivo do texto bíblico é mostrar as conquistas de Israel.
Mas o objetivo nosso aqui, ao meditar no texto bíblico, é ir pelos caminhos eternos, amorosos, escandalosos e misericordiosos do Evangelho. Né? Então, se de um lado o que nos veio escrito é que Israel consultou o Senhor, Deus deu vitória a Israel, estabeleceu a liderança de Judá, Judá conquista Jerusalém que estava na tribo de Benjamim. Isso é o que chega para nós pela letra. Mas o Espírito nos diz que Deus é o Senhor de todos, de israelitas que estavam ali precisando conquistar o seu território e de cananeus que morreram, porque quando o rei fala assim, Deus me retribuiu o mal que eu fiz a outros 70 homens, essa foi a maneira dele de reconhecer o Senhor. Eu sei que a moral dos cristãos não suporta essa mensagem, porque eles vão dizer, não, no céu não entra pecado, um rei que fez isso não pode entrar no céu. Olha, se você for olhar mesmo, pecado é aquilo que Deus imputa. Tanta coisa que você inclusive faz, que Deus não é que Ele está passando a mão nos seus pecados, é que Ele está tentando te compreender em meio aos seus pecados, porque Ele é amor e a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Não é que Ele vai fingir que você não pecou, é Ele que vai dizer, eu sei que pecou, mas é meu e eu vou amar e eu vou guardar. E quem é que diz que Ele não faz assim com povos que aos nossos olhos são povos perdidos? Né? Você não precisa concordar com nada do que eu estou dizendo aqui, mas não tem como você discordar da minha esperança, desse amor de Deus que escandalosamente salva a mim e a você todo dia, o dia todo, porque nós somos também esquisitinhos como esses povos cananeus. Né? A diferença é que Deus se revelou a nós, mas não é porque Ele se revelou a nós que Ele deixou de ser Deus dos outros aos quais supostamente Ele não tenha se revelado. Então, essa é a nossa meditação. Que você saiba que Judá vai sendo estabelecida aí como liderança espiritual em Israel, mas que em meio a essas questões factuais, históricas e tribalísticas e genealógicas de um povo escolhido, existe o Deus de todos, que também se tornou o Deus meu e o Deus de você que me assiste. Deus nos abençoe.